Fala galera, eu sou Emerson Marques e você está no STF. Hoje eu e o pastor André Fonseca falaremos de algo importante na igreja: dízimo e oferta, após a vinheta. Pastor André, e agora, dízimo e oferta? Como que o pastor entende isso? O que o pastor acha de dízimo? Como o pastor entende o dízimo no Antigo Testamento? Eu entendo que o dízimo no Antigo Testamento ele era a lei que o povo de Israel tinha que seguir, né? Mas o que seria o dízimo, né? O entregar o dízimo? O dízimo, ele é a 10ª parte de alguma coisa, né? No caso da Bíblia, ele é a 10ª parte de tudo aquilo que você ganhou, que você recebeu. Então, como é que funcionava isso? Quando houve a distribuição das terras do povo de Israel, uma das tribos não teve essa herança, foi a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi foi dito que o Senhor disse que a herança era o próprio Deus, né? E aí, para a manutenção dessa tribo, do templo, dos sacerdotes, enfim, Deus estabeleceu que as outras tribos deveriam entregar a 10ª parte, que é esse dízimo, para a manutenção do templo e do sacerdote, enfim, da tribo. Pois bem, aconteceu que durante muito tempo o povo de Israel viveu cumprindo e seguindo essa lei, mas o povo de Israel ele acabou sofrendo exílio, ele foi conquistado por diversos reinos, enfim, e chegou até um ponto, um tempo, o povo de Israel, as tribos estavam negligenciando essa questão do dízimo. O sacerdote estava tendo que sair e abandonar as atividades do templo para trabalhar, porque ele precisava se sustentar, né? E então a gente vai chegar aí no texto que, assim, eu diria que 100 em 100 evangélicos conhecem, que é o texto de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, fazer prova de mim e tal. É aquele texto todo que a gente vai poder conversar um pouquinho mais no decorrer do podcast, mas o dízimo ele tem essa função, né, muito da manutenção do sacerdote, do templo, enfim, e era algo que Deus requeria sim. Então, para o povo judeu, ele era uma ordem, era um mandamento, ele tinha que seguir. E o povo judeu seguia isso, de maneira geral, com muita satisfação, né? Eles faziam mesmo, eles entregavam. E até mais que o dízimo, se você for entrar mesmo na questão do dízimo, o judeu ele não entregava só 10%, né? Eu já vi contas aí de mais de 20, 25, 27%, porque tinham outras ofertas, tinha outras situações em que ele tinha que entregar também. Então, é um assunto bastante vasto no Antigo Testamento e que servia ali para que a obra de Deus, para que o templo, as atividades da casa de Deus, da adoração a Deus e da tribo de Levi pudesse acontecer sem grandes problemas aí, né? Porque não é hoje só, né? O mundo ele sempre precisou dos tesouros, né? Do dinheiro, dos mantimentos, do alimento, né? Então você tinha que separar lá, o cara plantava, ele tinha que separar da sua plantação para entregar para o sacerdote. Ele tinha a sua criação ali, ele tinha que separar os melhores novilhos para levar também ali para o sacerdote e para a tribo como um todo. Então, quando a gente fala, o pastor citou de várias situações. Quando eu falo dízimo, não é só dinheiro, né? Por exemplo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho, vamos trazer para hoje, eu tenho uma plantação aqui de melancia que eu possa ajudar a minha comunidade, por exemplo. Eu poderia levar a 10ª parte? Vamos para uma situação assim. Que, assim, hoje a gente não vive de escambo, né? O ponto do dízimo é isso, que era o meio pelo qual eles viviam, né? Então você não existia uma moeda necessariamente em todos os períodos bíblicos que você ia lá e trocava. Sim. Então a vida era muito assim, olha, eu tenho um carneiro. Quando você vai ver, por exemplo, o livro do Êxodo ali, no final do livro de Êxodo, quando Moisés está entregando as leis, ele vai falar, por exemplo, se alguém furtar um animal, né? Então ele vai ter que pagar um animal com 2 animais, né? Então você vê que é muito essa questão da posse. Não tinha,
você matou, por acidente matei ali um boi da pessoa. Então eu tenho que pagar 10 denários ou... Não tinha. Então você matou ali o boi, o jumento, a ovelha da pessoa, você vai pagar com outra. Vai pagar uns juros, né? Vai pagar duas ovelhas para pagar pelo dano e tal. Então você vê que é sempre nessa troca. Mas, historicamente, com o evoluir da história, melhor dizendo, com o passar do tempo, você vai ter a introdução em algum momento do dinheiro, né? E aí o dízimo ele passa a ser monetário, né? Porque agora você não troca um animal por outro, você troca uma moeda por um animal, né? Você troca duas moedas por uma túnica, e aí você vai ter esse jogo de dinheiro. Então, hoje é muito estranho eu dizer assim, eu vou entregar o dízimo na igreja e eu vou levar, eu crio galinhas, sei lá. Eu vou levar 2, 3 galinhas porque é o que nasceu na minha... Não faz muito sentido hoje. Então, nos dias de hoje vai ser dinheiro mesmo, vai ser reais, daqui a pouco vai ser bitcoins e assim vai. Aí vai, só moeda virtual. Mas é interessante, e assim, a gente olhando sociologicamente, a questão comportamental de uma comunidade, né? Vamos dizer, os judeus, né? Os grupos fechados, né, os grupos fechados, nós vamos olhar a questão comportamental, nós vamos a questão sociológica, né? Porque você, um exemplo, eu tenho galinha e você tem peixe, você cria peixe com galinha, vamos trocar então. É o chamado escambo, né? Então acaba sendo essa troca que, se a gente olhar, não sei se era bom, olhando para os dias de hoje. Era o modelo que se tinha. O modelo que se da época. Se naquela época fosse papel moeda, seria papel moeda. O homem ele se adapta muito à situação. A questão, não, eu acho que na questão do dízimo, é claro que tem a questão espiritual, sim. Deus está de alguma forma ensinando o povo ali, né? Está mostrando um cuidado do povo dele, mas é muito pela questão da sobrevivência, né? Porque como é que o sacerdote ia viver? Ele não podia trabalhar, ele tinha que ficar focado nos serviços, a tribo de Levi, de maneira geral, tinha que ficar focada nos serviços sacerdotais, então ela não podia plantar e colher. Se Deus não trabalhasse ali para que as outras tribos ajudassem ele, e aí ele faz isso de maneira, em forma de mandamento, porque se o povo não ia estou trabalhando, os caras estão lá. Não. Então ele faz isso em forma de mandamento para que houvesse a sobrevivência. Então quando você pensa em dízimo, hoje existe as 12 ideias, né, de que existe o dízimo, é válido para hoje esse mandamento ou não é válido, né? Tem duas linhas aí de pensamento que a gente pode discutir também, mas o propósito não muda, né? Eu creio que o que foi estabelecido é para sustento do templo, do pastor, da igreja, da obra do Senhor. Da comunidade de uma forma geral. Para que a adoração a Deus não pare, né? Então, para que o evangelho não deixe de ser pregado, para que o órfão e a viúva não deixem de ser assistido. Então, é muito o que representa. O propósito do passado não mudou, ele permanece, né? O problema é que você tem aí vários desvios, né, que a gente vai poder conversar um pouquinho também, do propósito, né? Acho que acabou perdendo a questão do dízimo, ela acabou se perdendo na história, especialmente para a igreja moderna, e virou outra coisa, né? Hoje nós vamos falar disso aí, porque aí a gente olha, eu tenho uma passagem, eu não lembro, foi Davi, que ele não doou só um dízimo, ele doou prata, doou ouro, ele doou e fez... mas Davi era o rei, Davi, quem é Davi e tal. Mas assim, a importância que se tinha com o templo, né? O templo do Senhor, o tabernáculo, cuidado com o tabernáculo, tudo isso envolvia, né? Mas assim, a gente vai começar agora a entrar um pouquinho aqui mais no Novo Testamento, que nós já entendemos que o dízimo do Antigo Testamento ele é bíblico, estabelecido por Deus. Nós já entendemos que tem a questão da troca do dízimo, de levar o dízimo se você não tem dinheiro, nós já entendemos isso. Mas assim, falando da igreja do pastor, tem o gasofilaço.
como é que o pastor entende a entrega do dízimo hoje? O gasofilaço, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com o coador, né? Tem uns que passam assim, Já vi também, envelopinho. Tem envelopinho. Agora tem Pix, o negócio tá modernizado. Cara, eu confesso que eu tenho algumas resistências para algumas coisas, e explico as razões aqui daqui a pouco, mas é assim, acho que a grande questão aí é assim, como é que é a entrega do dízimo na sua igreja? Primeiro assim, existe dízimo na minha igreja? Será que a minha igreja ela prega o dízimo? E aí é onde é uma discussão longa, porque como eu falei, você tem pessoas que entendem que o dízimo ali não é mais para hoje e pessoas que entendem que o dízimo é para hoje. Então na minha igreja, as pessoas entregam o dízimo, né? Nós somos ensinados que nós devemos sim dar ao Senhor uma parte da nossa prosperidade. Tá? O texto que é usado para falar de dízimo é Malaquias 3:10. Né? Então é trazido como uma obrigação. Né? E aí fala da questão das maldições, e a gente vai poder falar disso se você quiser, o que é a maldição que está ali, né, e tal. Mas eu particularmente, na minha igreja a gente fala assim do dízimo, entregar o dízimo, mas a maneira como nós abordamos o dízimo, ela não é uma maneira impositiva do tipo, você vai pro inferno. Ou você faz isso, ou então Deus vai fazer aquilo, ou você tem que fazer prova de Deus porque você entregou o dízimo. Deus não vai te abençoar. A gente conscientiza o povo dessa ideia de, cara, entregue o dízimo. A gente fala muito sobre a questão da oferta, né? A gente fala muito mais da questão da oferta do que do dízimo, mas existe uma questão cultural. Na minha igreja tem pessoas que vieram de outras igrejas, né? Não são nascidas e criadas na nossa igreja, então elas vêm de outras e vêm com alguns costumes. E nas igrejas, de maneira geral, no Brasil, acaba se entrando muito nessa questão, não é obrigatório. Então a pessoa vem com isso na cabeça de que é obrigatório. Então você vem desconstruindo, que olha, não é que você não deva dar, não é que você não deva entregar o seu dízimo, mas não é como se Deus fosse te castigar com pragas, não é isso, cara. Você precisa entender a responsabilidade que você tem. O dízimo ele é uma medida, no final de tudo, cara, o dízimo ele é uma medida. E eu entendo assim, ele deve ser olhado como mínimo, né? Você não deve olhar o dízimo tipo assim, não, isso aqui acabou e é o que Deus pede, é isso aí. Não, cara. Eu acho que Deus ele te dá a prosperidade, te dá 100%. Uma medida para você devolver para Deus, porque tem uns que usam essa linguagem de devolver, é o dízimo. Então, entrega. Eu não sou contra o dízimo, não. Acho que se a igreja entende que é bom, se a igreja entende que é saudável, se a igreja entende que se fica mais fácil essa comunicação, eu acho que o importante é o irmão estar entendendo a importância dele participar com a sua finança também da comunidade, da igreja, porque Deus ele entrega o 100% para nós. Nós devemos honrar a Deus com tudo que nós temos, inclusive com o seu dízimo. Né? Eu brinco, eu falo, né, na minha igreja assim, a gente precisa honrar a Deus com o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento e o melhor da nossa finança. Sim, e o pastor falou que, por exemplo, lá é o gasofilaço, né? Como nos tempos de Jesus, né? A pessoa levanta, vai lá. Eu não sei, assim, como o pastor acha, mas aquela questão do coador, assim, eu já fui visitar igrejas, assim, que passou aquele coador, você ficou, respeito, eu acho que é válido, mas é a questão que o pastor colocou muito bem aqui, a questão da intimidação. Não, vou passar aqui e tal, alguém vai ofertar, não sei o quê. Então, olha, é um tabu, de novo, assim, eu acho que, na verdade, a gente precisa falar de dinheiro na igreja, né? De novo, eu acho que é complicado porque nós temos excessos, né? Dentro da igreja você tem excessos, né? Então, na minha opinião, qual é a função do pastor, qualquer pastor, de qualquer igreja? É ensinar para a igreja a importância de você contribuir, tá? A igreja, na verdade, ela é uma comunidade, ela é formada por irmãos, né? Então, a igreja não é a igreja do Senhor, né? Sim, mas eu digo assim, ela não é de ninguém, né? Ninguém tem que ficar responsável por pagar todas as contas, e a igreja tem as contas, tá? A igreja tem conta. No caso da minha igreja, ela não tem templo próprio, então ela paga um aluguel. A gente tem um aluguel para pagar. A gente tem água, tem luz, né?
as despesas da igreja. E assim, é nossa responsabilidade. Então o pastor precisa ensinar o povo dele que é saudável ajudar, que é saudável contribuir dentro da possibilidade do irmão. Né? Então assim, na minha igreja você não vai ter essa ideia do quem dá mais. Né? Você precisa dar. Né? E aí já falando um pouquinho, você falou da questão da intimidação, do passar. Eu não tenho problema com o método que a igreja escolheu. Sim. Tem gente que passa envelope. Na minha igreja mesmo é envelope com gasofilaço. Então a pessoa tem lá nos bancos e também tem os diáconos que podem passar entregando. Quando você chega na igreja tem uma mesinha que tem os envelopes. A pessoa quer ofertar, ela vai fazer o ofertório, ela vai entregar o dízimo dela, ela pode pegar o envelope, colocar no momento do ofertório, ela vai lá depositando o gasofilaço, coisas. E é por uma questão de organização, senão você solta um monte de dinheiro lá dentro, aí você tem que ficar catando, é ruim. Então fica mais fácil um envelope para o obreiro colocar a mão lá, tirar depois, para fazer a contagem e tal. Mas eu acho que mais importante do como passar, se você tem uma igreja saudável, que entende o propósito daquilo que ele está fazendo, porque, por exemplo, quando você tem Paulo falando aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que ele fala, olha, cada um dê segundo o que colocou no seu coração. Ali o que ele está falando, o que ele está fazendo é ensinar o propósito, é ensinar a maneira e naturalmente as pessoas vão fazer. Né? Então, se a igreja entende, se a igreja sabe a importância, se a igreja tem o hábito de, ele vai fazer. Com os meus filhos, por exemplo, às vezes é até um pouco constrangedor quando eu não levei a oferta, por exemplo, naquela noite, eu não levei por qualquer razão. Eu costumo levar, eu tenho o hábito de levar. E eu ensinei os meus filhos a virem pegar comigo, por exemplo, não sou eu quem entrega. Porque eu como pai eu entendo que eu tenho que ensinar aos meus filhos esse princípio. Né? Então o que eu faço? Eu separo, entrego para eles e ensino eles que eles têm que entregar. Mas muitas vezes esse valor que a gente vai ofertar fica comigo. E aí eles vêm procurar, pai, oferta, pai, oferta. Quando os meus filhos estiverem grandes, estiverem em sua própria finança, eu não acredito que eu vou ter problemas de explicar para eles a razão que eu tenho que contribuir. Então eu não vejo problema no meio, eu acho que é muito mais uma questão do ensinamento. A igreja não vai ter estranheza, independente do método, se ela entender o porquê. Agora, quando não se fala disso, quando não se ensina isso, e o tabu de você falar dinheiro é por uma barreira que existe, a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas em todos os lugares, na igreja não é diferente, que aí traumatiza. Acaba sendo constrangedor, delicado, né, falar principalmente na igreja. O pastor falou uma coisa, o que eu entendo de devorador no Antigo Testamento? Assim, dá aquela só... A punição, né? A punição. O que começou a acontecer? O povo estava esquecendo do sacerdote da tribo de Levi, estava esquecendo de cuidar deles, né? Isso era mandamento. Então o que o Senhor faz? Porque aí o sacerdote estava tendo que abandonar a casa de Deus para se sustentar, ele estava tendo que trabalhar. Então Deus olha para isso e fala, não pode ser assim. E aí você tem o texto de Malaquias 3:10, né? Onde ele fala que o povo deveria trazer os dízimos à casa do tesouro para que houvesse mantimento e fazer prova dele. Né? E ele promete ali no texto que ele repreenderia o devorador, o migrador e o cortador. Primeiro eu vou explicar como é que ficou conhecido na nossa cultura, tá? Como é que eu cresci, gente. Eu sou crente desde pequeno. Né? E dentro da igreja evangélica, a gente sempre... Igreja evangélica pentecostal, né? Eu sempre fui pentecostal. A minha raiz é pentecostal. E ali dentro da igreja pentecostal, eu aprendi o seguinte, que nós tínhamos que dar o dízimo, porque Deus repreenderia o devorador, o migrador e o cortador. O exemplo era sempre esse. Lá no seu armário, da sua casa, o devorador não vai atacar. Né? Então, nos seus negócios, nas suas finanças, o devorador não vai destruir e tal. Por causa disso, eu repreenderia o devorador. Era o texto que a gente ouviu. Então, você associa o devorador a um grande demônio, poderosíssimo, capaz de invadir o armário da sua casa. Né? Então, você olha o armário vazio do irmão, ele está em pecado. Tá igual o Jó, né? Jó tinha feito alguma coisa errada, então se não tem comida na sua casa, é o devorador que está te atacando. Não é um grande demônio, na verdade é uma praga, é um gafanhoto, né? Eram tipos de gafanhotos, né? Um migrador ou um cortador.
e o devorador. Que Deus estava prometendo para os israelitas que aquelas pragas não chegariam nas colheitas deles, nas plantações deles, legal. se eles entregassem, então, se eles cumprissem a lei. Tá? Então, aí você vai querer então, e como é que funciona para nós? Será que se a gente não entregar esse dízimo, vai vir um grande gafanhotão ou um demônio que vai assolar você? Não, eu não acredito nisso, não penso que seja assim, e não estou sozinho nessa. Infelizmente isso é usado muito na coação, né? As pessoas querem coagir os outros a ofertar, porque a verdade é o seguinte: o que o mal intencionado entendeu, né? E aqui eu estou falando de pastores mal intencionados mesmo. A gente dizia fora das câmeras aqui que eu dizia que, na minha opinião, existem duas situações, tá, de quem trabalha isso. Existem os mal intencionados, mas existe também aquele que não tem um entendimento claro disso e que carece de esclarecimento, enfim. Desses a gente entende que há uma inocência no ensino que precisa se aprofundar e parar de ensinar errado também. Não estou passando pano aqui não. Mas existe sim alguém mal intencionado com isso, porque a gente aprende o seguinte: o ser humano, e você pode me corrigir como sociólogo e filósofo e coach. O coach não vai esquecer o coach. O ser humano ele é pego por duas coisas. Só tem 2 jeitos de você pegar o ser humano: ganância e medo. Sim. Então, assim, o medo, o devorador, ele vai destruir você, ele vai acabar com a tua colheita, a tua finança vai minguar. Então, por medo, eu entrego o dízimo. Ganância, se você der, então abrirei o céu sobre a sua vida e derramarei uma chuva tal e bênçãos sem medidas, os seus celeiros ficarão cheios. Ganância e medo. Você consegue extrair do mesmo texto as duas coisas. E aí você tem pessoas, qual é o efeito disso? Você tem pessoas deturpando o texto bíblico e fazendo aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor, que é você honrar a Deus com as suas finanças. Você tem isso transformado em algo ruim, porque a pessoa oferta ou entrega o dízimo pela razão errada. O ponto é esse: a oferta, o dízimo, ele vai servir para ter mantimento na casa do Senhor, para que a casa do Senhor fique aberta, mas espiritualmente ela tem um peso, que é a ideia de você honrar a Deus com tudo que você tem, com o melhor do seu tempo, com o melhor do seu talento, com o melhor da sua finança. Então você ensina ao povo que ele precisa fazer uma troca com Deus, como se Deus fosse mal, como se Deus estivesse aí pro dinheiro, sabe? Como se Deus olhasse e falasse assim: nossa, o que eu vou fazer se o Emerson não entregar o dízimo? E não é assim. O que Deus ele quer de nós é um comportamento, o que Deus quer de nós é uma entrega, o que Deus quer de nós é uma confiança, que mesmo que eu tire um percentual do meu ganho para entregar na igreja, eu sei que aquilo que eu estou devolvendo não é nada perto do que Deus faz por mim, do que Ele já fez, não é nem que Ele vai derramar nada. Ele pode, nós cremos que Deus tem muito para dar, Ele pode, mas não é essa a questão. Acaba sendo uma barganha, né, na verdade, né? Sim. Eu estou barganhando com Deus, eu dou e espero receber algo em troca, né? E aí fica muito, assim, pesado, porque complicado, porque como o pastor falou, medo e ganância. Mas aqui, tem uma situação no Antigo Testamento que Jesus, uma viuvinha, ela foi lá e entregou todas as moedinhas que ela tinha. E uma pergunta ao pastor: estou endividado, devo dar o dízimo? Porque hoje no nosso país nós temos uma vasta população, a população brasileira está endividada. Se não tem dívida, tem carnê para pagar, carnê de carro, de casa e tal. Não administrei bem, faltou-me sabedoria para administrar. Se eu der 10 reais eu vou ficar no vermelho. E aí? Dizimo e fico no vermelho? Vou fazer só um parênteses aqui no dizimo, né? Não é dizimo. A gente estava brincando aqui, né? Dizimar é literalmente destruir, acabar, reduzir, né? Drasticamente. Entrega o meu dízimo. Mas é normal, a gente fala assim, né? Você tem que dizimar. Tem que dizimar, irmão, só você acaba. Mas assim, vamos lá. Primeiro, a questão gente, a população brasileira, na sua grande maioria, está endividada, né? Então, ter dívidas não é razão para você não ofertar e não entregar o dízimo. Ter dívidas, né? Depois, vou dar um exemplo aqui. Se você comprou um armário em 10 vezes nas Casas Bahia ou na Magazine Luiza, você tem dívida.
Mas se isso está dentro do seu orçamento. Está dentro do seu orçamento. Então não é. Sobre administrar. Nesse caso, você precisa ofertar e entregar o seu dízimo. Naturalmente, você vai se organizar para isso. Agora, eu não sou o tipo de pessoa que acredita que o cara ele tem que tirar da boca do filho para ofertar o dizimar. Ou entregar o dízimo. Entregar o dízimo. Entregar o dízimo. Você viu como é fácil. Mas a pessoa ela não deve, na minha opinião, tirar da boca do filho para fazer isso. Eu pago a minha parcela ou eu oferto na casa de Deus? Paga a sua parcela. Você precisa honrar o compromisso que você assumiu. Seja a palavra do homem sim ou não. Quando você faz uma compra parcelada, você faz uma dívida, você está firmando um compromisso. A sua palavra tem que ser honrada, então você tem que cumprir aquilo. Tá? Agora, então, beleza. Aí o contrapartida, então beleza, então fechou, estou endividado, não vou pagar. Não. De novo, o cristão ele precisa entender que ele tem esse dever moral de ajudar. Então, o cristão precisa ter na consciência de que ele precisa se organizar para isso. Cara, a sua oferta é algo que você planeja, o seu dízimo é algo que você planeja. Não é algo que você está lá no culto e fala assim, nossa, quanto é que eu vou dar? E aí, um entendimento errado que as igrejas muitas vezes passam, que é a ideia do momento do ofertório ser quase uma pregação de meia hora. Cara. Eu já vi gente ficar 40 minutos, 1 hora, falando sobre ofertas e dízimos na igreja. Porque eles querem convencer a pessoa a entregar. Né? E aí está errado. Então você vai lá, a pessoa está com valor, mas fica esperando você convencer ela. Isso não é bíblico, gente. Não é isso. A oferta ela deve ser abordada dentro do culto, ela deve ser explicada, o propósito, o princípio, muito sucintamente, mas isso tem que ser o comportamento do cristão esperado. Sim. Então, estou numa situação de dívida, eu me organizo. Tá? É importante que você entenda a importância disso, quão fundamental isso é para a sua vida, de desapego mesmo, porque quando você existem pessoas que são avarentas, cara. Às vezes tem pessoas que a gente vai falar que Mamon é o Deus dele, né? Mamon, o dinheiro, né? O amor ao dinheiro, é o Deus dele. Né? E ele simplesmente não ajuda porque não quer. Essas pessoas estão erradas, estão em pecado até, são avarentas. Se Deus te deu uma prosperidade, Deus deu uma prosperidade para cada um tem a sua. Né? Prosperidade, gente, não é ganhar rios de dinheiro. Não, Deus deu a sua prosperidade. O que você vive é a prosperidade que Deus confiou a você, é o valor, é a riqueza que Deus confiou a você. Então você tem que se organizar para, dentro da sua condição, contribuir na sua igreja, ajudar a sua igreja. E faz parte, né? Porque infelizmente existem pessoas, e isso em qualquer ambiente, que elas só querem subtrair, na verdade, né? Elas querem as bênçãos de Deus, vão para a igreja, eu estou falando isso em qualquer ambiente. No churrasco tem isso, o cara vai lá no churrasco, cada um traz uma coisinha, aí o cara, rapaz, aí traz 3 pedacinhos de linguiça ali, come churrasco, e bebe, e come e tal, enfim. E na igreja, às vezes, a gente só quer subtrair, a gente só quer a bênção de Deus. Né? Então, dentro de um olhar de comunidade, né? Você usufrui do templo, você usufrui da água, você está ajudando alguém dentro da sua própria comunidade que necessita, às vezes, de uma cesta básica, que é formada ali, às vezes teu irmão está desempregado, uma situação, faz parte. Assim, para ajudar com a ideia, o problema é que ficou estigmatizado na sociedade que pastor rouba. Né? Então você tem uma dificuldade muito grande de falar sobre isso na igreja abertamente. E assim, gente, pastor não rouba. Pastor não rouba. Quem rouba são os ladrões. Falsos mestres. São pessoas que estão lá para enganar o povo. O pastor, o verdadeiro pastor, aquele que foi levantado por Deus, ele não rouba, ele entende que ele faz parte de um corpo. Ele entende que tudo aquilo é para benefício da obra de Deus, é para benefício do órfão e da viúva. Então, com discursos errados e tortos, as pessoas acabam sendo coagidas a ofertar, sendo coagidas a fazer as coisas, e fica estigmatizado na sociedade. E você tem uma dificuldade muito grande de trabalhar dentro da sua igreja a oferta e o próprio dízimo. É muito delicado. Assim, já caminhando para o final, quero fazer só uma pergunta para a gente entender. Alguns, e eles ainda infelizmente não são sensíveis, acabam falando mal
de igrejas que entregam o seu dízimo e só ofertam. Como eu entender essa ponte do dízimo no Antigo e no Novo Testamento? Aqui a gente já comentou assim, mas caminhando já para o final. O dízimo está no Antigo Testamento, então não faz parte do Novo. Então, como entender isso? Assim, de novo, existem igrejas que entendem que o dízimo ele é obrigatório tanto no Velho quanto no Novo. Não são poucas igrejas que têm esse entendimento, são muitas. Né? Essa questão da obrigatoriedade, né? Ela é bastante controversa. Tá? Por mais que a gente ensine que o dízimo ele é uma prática boa, eu não posso, dentro do meu entendimento, cravar assim, você é obrigado a dar o dízimo, né? Como se isso fosse algo que vai te causar alguma coisa, como era no tempo de Israel. O dízimo, para mim, ele é uma obrigação do povo de Israel, né? Aquele que vive sob a lei, então ele é obrigado a entregar o dízimo. Como é que eu entendo essa questão no Novo Testamento? O Novo Testamento não fala sobre dízimo. Você pode procurar, tem gente que tenta forçar de alguma forma, mas o dízimo ele não é para a igreja, né? A igreja ela é formada, ela sai de Israel, né? A igreja, o que nós temos constituída hoje, ela não tem esse vínculo com Israel, né? Das leis cíveis, enfim, de Israel. Mas, então assim, o apóstolo Paulo ele vai ensinar a igreja a ofertar, ele vai ensinar a importância da oferta. E aí a oferta ela é maior que o dízimo, se você for parar para pensar, porque a oferta ela é aberta. Não tem uma instrução de tanto ou de tanto. Sim. Quanto colocar no seu coração. Cada um dê, é o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua de acordo com aquilo que propôs no seu coração. Com alegria, não é com tristeza. É para você ofertar com o coração alegre. Porque Deus te possibilitou aquilo. É a gratidão máxima a Deus. Mas eu entendo assim, pastor, então como é que eu faço para saber quanto que eu tenho que ofertar? Porque esse é o outro lado, né? A gente precisa reconhecer a nossa limitação em algumas coisas, né? Como é que você ensina a ovelha, então? Porque eles vão perguntar, mas quanto que eu dou? Então, quer saber uma boa medida? O dízimo. Então, o dízimo ele é uma boa medida. Ele foi usado por Deus como uma unidade de medida, a 10ª parte. Então, nós, enquanto igreja, podemos entender que o dízimo ainda é uma medida importante. Então, está errado entregar o dízimo? De jeito nenhum. Mas você precisa entender no seu coração que você não está fazendo isso por força de lei. Você está fazendo isso porque você propôs no seu coração, porque você entende a importância disso, porque você não tem amor ao dinheiro, porque você entende que Deus te deu muito mais e você está contribuindo para a obra dele. Certo, pessoal? É isso aí. Gostou? Não deixe de se inscrever. Curte, comente, deixe um assunto para o próximo vídeo. É isso aí, porque o conhecimento te liberta.